Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, dia 30 de novembro de 2022, na Casa de Pai José Cambinda, onde daremos início ao estudo doutrinário das quartas-feiras com a nossa prece inicial. Vamos pedir a Deus que nos ampare, que nos auxilie neste nosso encontro da noite de hoje, que Jesus possa interceder por nós através dos nossos pensamentos, que possamos estar ligados com os nossos corações generosos, para que juntos possamos formar uma grande egrégora em prol de nós mesmos e depois para aqueles que dela também necessitarem. Muito obrigado, Deus nos abençoe e assim seja. Agora faremos a leitura de uma página para a nossa reflexão, e é do livro Recomeçar, de Adeilson Sales. Não importa o que aconteceu no dia anterior. Nova manhã. Amanheça com um novo dia e escolha ter um dia feliz. Não importa quão fria e triste tenha sido a madrugada. Viva a nova manhã em plenitude de esperança e alegria. Não devemos condenar a semana por causa de um dia ruim, assim como não podemos maldizer o ano inteiro por causa de uma péssima semana. A vida é feita de constantes recomeços, então recomece agora. Na noite de hoje, teremos para o nosso estudo o nosso irmão Ivan Diniz, que falará para nós do capítulo 25 do Evangelho, no título Observai os pássaros no céu. Que possamos aprender com esse estudo e que possamos dar condições para que ele possa explanar para nós o melhor. Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Nossa lição de estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, e a lição que a gente vai estudar dentro desse capítulo tem o título Buscai. Aliás, esse é o título do capítulo. A lição Observai os pássaros do céu. E essa lição, desses versículos que a gente vai ler aqui, tá? Tem muito a ver com os nossos dias. Até porque Jesus disse, né? Que, aliás, está no Evangelho, que nos diz, né? As minhas palavras, o mundo passará, mas as minhas palavras não passarão. Então, as palavras, os ensinos de Jesus estão sempre atuais para a vida de todos nós. E nos diz assim a lição: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu,
onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que os alimentos e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros dos céus. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiro, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de 1 côvado a sua estatura? Porque também vos inquieteis pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, essa passagem de Jesus, esse ensino, ele passa com essas palavras, a gente ali interpretando, mergulhando na palavra, para tirar o espírito da letra, ele nos recomenda fé, tá? Porque tem fé e, de fato, tem essa fé voltada para Deus, não para o mundo material apenas, ela sabe que o Pai está lá para dar tudo que nós precisamos, Então, a gente tem que manter a nossa fé, Vamos também ter paz, tá? Vamos também progredir na nossa vida, não só no sentido material, mas também no sentido espiritual. Até nesses dois sentidos a gente tem que ter sabedoria, Buscar primeiro, sempre cuidar do lado espiritual. E então nos esforçar para isso. Então a gente vai mergulhar nesses versículos, fazer a interpretação, que a gente tem condições de interpretar, porque há muitas coisas dentro dessas palavras que traz muitos ensinos para nós. E à medida que a gente vai estudando, adquirindo sabedoria, a gente vai descobrindo coisa dentro dessas palavras de Jesus. O nosso limite, o nosso alcance da profundeza dessas palavras vão se ampliando, vão aumentando. E aí isso vai
se dá à medida que a gente dedicar à pesquisa, ao estudo e, acima de tudo, procurar vivenciar esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então vejamos, não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam, né? E que tesouros, né, da terra que Jesus está falando? Quais são esses tesouros? Da terra são os bens materiais, riqueza, prestígio, posição social, poder, né? Destaque na sociedade onde a gente vive. Esses são os tesouros da terra. E as palavras nesse sentido que Jesus coloca é porque quando estamos aqui no mundo material, né, o homem se dedica primeiro a buscar as coisas materiais para o seu bem-estar físico, para o seu conforto. Então, daí a gente vê a humanidade numa preocupação de obter, de ter, e vive numa correria em busca de bens materiais, né, que eles pensam que tendo esses bens materiais é que ele vai conseguir a sua paz, a felicidade, a tranquilidade. Então a gente não pode cuidar de acumular apenas bens aqui da terra. Porque além da matéria, de estarmos presos à matéria e no mundo material, nós somos espíritos que estamos de passagem aqui pela terra. Podemos até lutar, né, para ter bens materiais com determinado equilíbrio. Não colocar a matéria como prioridade da vida. Então as pessoas colocam a matéria como prioridade da vida, e daí a gente vê um corre-corre, estou trabalhando muito, estou fazendo muito aquilo, né? E mal tem, às vezes, um tempinho para dedicar ao lazer, ao convívio em família, né? Porque está voltada a sua atenção só para esse lado material. Então o homem tem que agir com equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Por isso que Jesus nos recomenda: cuidai do corpo, ou seja, da vida material, mas cuidai também do espírito. Mas o homem cuida mais do lado material do que do espírito. Por isso que o progresso material está lá na frente, mas o progresso espiritual, moral, está lá atrás ainda. Vai bem mais devagar, quando devia ser o contrário. Então, a gente vê esse tipo de conduta ainda do homem aqui na Terra, e isso se dá porque na nossa caminhada evolutiva nós estamos mais perto do ponto de partida do que o ponto de chegada. O ideal é que a gente estivesse naquela posição de equilíbrio. A gente não ia ver tanto desentendimento entre os homens, a gente não viria nessas essas diferenças sociais que há na humanidade, né? Então, um outro motivo pelo qual Jesus nos dá essa orientação, porque a aquisição das riquezas aqui da terra geralmente é marcada pela ambição desmedida, pelo desejo de posse, né? Então, como eu coloquei há pouco, quanto mais ele tem, mais ele quer ter e multiplicar os bens materiais. Naquela visão, não, que eu vou deixar para os familiares, que depois vão dar continuidade ao meu trabalho, e aquela visão só para o lado material. E com isso o homem às vezes multiplica muitos bens materiais, né? Mas a família, como fica? Como fica o lado espiritual? Já que aqui nós estamos de passagem, temos que viver aqui na Terra e nos preparar para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, né? Outros se deixam
envolver-se pela ambição excessiva, desenfreada, que leva o homem, às vezes, a empregar sutileza, desonestidades, explorações para conseguir seus intentos. Por isso que a gente vê na nossa sociedade, no mundo, né, a corrupção. A pessoa está num posto, né, que lhe oferece tantas condições para conquistar aquilo, no sentido material. Então, através da corrupção, o homem se desmoraliza, né, para ele próprio ter muito, bilhões, como a gente vê aí no noticiário, a pessoa quer ter milhões já acumulados e que ele não vai desfrutar, mas para ele conseguir esses bilhões, hospitais fica sem materiais para cuidar da saúde humana, fica faltando isso aqui e ali, né? E aí só se complica na vida, pouco pensando no seu próximo, só pensa no seu bem-estar. A gente vê então aí o egoísmo que a pessoa tem, acumular e pouco pensando, né, nos seus irmãos, companheiros de jornada terrestre. E aí se complica mais a vida dele e do próximo. Então, esses homens que vivem ainda nessa situação, tá? Eles deixam os bens materiais, né, constituir para eles um meio para, deixa de ser um meio, a conquista material, para ser a finalidade da vida, né? E aí o homem vai se complicando na sua jornada evolutiva. E o mestre ainda disse, ali nessas palavras, acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes as comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então Jesus nos alerta, vamos cuidar daquilo que é eterno, daquilo que é verdadeiro, que é o lado espirituais. Então, esses tesouros espirituais que Jesus nos recomenda a acumular, né, são as virtudes, o conhecimento, a sabedoria, são as qualidades da alma, né, como humildade, simplicidade, justiça, misericórdia, tolerância, enfim, o amor fraterno para com todos. Esses tesouros são do espírito, que quando a gente daqui desse planeta desencarnar, vai nos acompanhar para o mundo espiritual. E quando voltarmos aqui, através da reencarnação, a gente vai dar sequência a essas conquistas espirituais. Por isso que Jesus, quando esteve aqui na Terra, né, diante dos feitos que a gente viu que ele realizou, ele coloca para nós: o que eu faço, vós podeis fazer também. Então, através das encarnações sucessivas, a gente vai conquistando o conhecimento do mundo espiritual, vamos crescendo espiritualmente e vamos fazer tudo aquilo que o nosso mestre nos ensinou um dia. Mas para chegar nesse dia depende de nós próprios. Ou acelerar esse progresso espiritual, ou ficar muitas das vezes, né, como muitos ficam, estacionados, só cuidando das coisas daqui da matéria. Então essas qualidades são do espírito. Nenhum assaltante vai chegar para nós, eu sempre digo isso, e dizer para nós: passe para mim a sua fé, passe para mim a sua humildade, passa para mim essa facilidade que você tem de perdoar aqueles que lhes ofendem. Passe para mim todos os seus valores espirituais. Esses são os valores do espírito e nenhum assaltante vai levar. Mas aquilo tudo que for de ordem material aqui na Terra, né, ele pode levar. Tá? Mas os valores do espírito, não. Então, estes tesouros que Jesus recomenda
a gente acumular, ele constitui o nosso patrimônio espiritual. Então a gente tem que procurar nos esforçar para adquirir esses tesouros, despertar para a vida verdadeira, que é a vida maior, né? E para isso é preciso que a gente estude o Evangelho do nosso Mestre Jesus, estudemos a doutrina espírita que nos abre novos horizontes no entendimento da lei, né? E então temos que procurar, se a gente não tem o hábito da leitura edificante, do estudo edificante, né? A gente tem que procurar adquirir isso aí, né? Esses conhecimentos elevados, que depois de muito ler, de muito estudar e pouco fazer, começarmos a nos encomendar e vamos passar a viver aquilo que nos edifica. E o Mestre ainda nos diz: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, nem ceifam, nada, né? Ele fica aí procurando, né? Trabalhar para conquistar coisas aqui da terra, né? Mas vosso Pai Celestial as alimenta, né? Os pássaros do céu. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós é o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Então, estatura tem a ver com o físico. A gente, no caso, Jesus coloca aí, né, um côvado, ou seja, aumentar a nossa altura em 66 centímetros de ordem natural, não artificial, né? Então, a gente não precisa essa preocupação de procurar crescer materialmente. Temos que servir o nosso próximo. Muita gente vê essa passagem e interpreta que tudo isso que ele está falando, já que ele cuida dos pássaros, disso e daquilo, e a gente tem necessidade disso, ele vai me dar tudo. Então Jesus não está nos estimulando a viver ocioso, parado, sem produzir nada, tá? Porque os pássaros, a natureza propriamente dita, trabalham, não nesse trabalho físico como a gente faz. Porque os pássaros transportam, por exemplo, pólen de uma planta, de um lugar para outro, né? Tem a sua atividade a realizar. Os lírios do campo também realizam trabalhos, não como a gente entende aí no sentido material. Daí o Pai as alimentar. Então, se nós também temos necessidade do nosso pão de cada dia, no sentido material, o Pai tem como nos dar. Mas só que somos seres mais evoluídos, tá? Então nós temos que pesquisar, temos que estudar para conquistar essas benesses que o Pai Celestial nos dá. E continua o Mestre dizendo: por que também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua sabedoria, né, sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, né? Porque isso é uma coisa que a gente sabe que acontece. O homem fica
valorizando ali a matéria. Então acha que quanto melhor ele estiver vestido, ele vai chamar mais atenção, vai se destacar na sociedade que ele vive, né? Então fica preocupado com a vestimenta e não com as virtudes morais. Tem pessoas que às vezes, por causa de vestimenta, tá, sofrem porque não pode acompanhar as modas como são lançadas todo dia, praticamente algo novo, e a pessoa então fica preocupada. Então, se tem uma roupa que destaque muito, ele compra daquela roupa, mas depois tem vergonha de ficar repetindo aquela roupa. Quando, na realidade, o homem deveria ter a preocupação de não repetir o seu interior, que é cheio de imperfeições, né? E aí combater essas imperfeições, seja ela de inveja, vaidade, mentiras, isso que ele tem que combater, né? E não ficar repetindo-se intimamente todos os dias, que se aborrece com pequenas coisas, que agride, que ofende. Ele tem que procurar renovar-se espiritualmente, mas ele quer renovar só a roupa, mudar a aparência. E Jesus coloca para nós, o reino dos céus não vem com aparência exterior, né? Então hoje a gente vê na sociedade, né, cada vestimenta que nos estranha, né, ou aparências, né, que a pessoa muda rosto, faz isso, se pinta e aquilo, põe tatuagem, né? E isso muda o exterior, mas o interior, se a pessoa é, digamos, fofoqueira, continua fofoqueira, é impaciente, continua impaciente. Então a gente tem que renovar-se interiormente para adquirir, né, os verdadeiros tesouros da nossa vida. E isso a gente tem, né? É isso que a gente tem que valorizar, né, para chegarmos bem no mundo espiritual. E no finalzinho, Jesus coloca para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Só que a gente aqui no mundo material, a gente inverte, né? Nós buscamos primeiro o reino de César, o reino da matéria, e nos perdemos buscando, né, os tesouros da terra. Então Jesus recomenda: buscai primeiro o reino de Deus, é o reino do Espírito, daquilo que é verdadeiro. E aí tudo mais vos será dado por acréscimo. Por quê? Se a gente busca o reino verdadeiro, né, que é o Espírito, o lado espiritual, a gente não vai se preocupar com o lado material. Então nós vamos ter o suficiente para a nossa vida e vamos também passar esses valores para aqueles que convivem conosco. Aí então é onde ele coloca para nós: e tudo mais nos será dado por acréscimo, né? Quando a gente busca ali primeiro o reino de Deus, os reinos da justiça, da paz, do amor fraternal, é que a gente tem que buscar primeiro, né? Então, ele nos diz assim, que os cristãos devem colocar valores espirituais acima de tudo, pois na aquisição deles é que havemos de encontrar a verdadeira felicidade. E onde está a verdadeira felicidade? Dentro de nós, não é? Por isso que ele também nos recomendou no Evangelho: o reino de Deus está dentro de vós.
E o homem, então, não sabendo disso, ou sabendo, mas não se esforçando, né? Ele busca o reino de Deus, que é a paz verdadeira, a felicidade verdadeira, fora, na matéria. Quando na realidade está ali, dentro de si. Então o homem tem que entrar nesse reino, se avaliar, procurar crescer sempre, servindo o seu próximo. Então tudo isso, né, é que vai nos fazer sentir-se feliz, não ficar de olho no que o outro tem de material, porque o importante na vida é o ser e não o ter. Esse é que a gente tem que procurar trabalhar, o ser, o que está dentro de nós, né? E termina assim: assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então vamos viver o dia de hoje, nos espiritualizando, que o que tem para vir, né? Se a gente está se espiritualizando, não vai nos atingir, se for fora da nossa vontade. Não vai atingir. Então a gente tem que procurar, né, nos preparar para o dia seguinte, como a gente tem que viver, nos preparando para a nossa vida espiritual. Para que quando daqui da terra partirmos para a vida espiritual, vamos chegar em paz e entendendo o que está acontecendo. É esforço que a gente tem que fazer. Por isso que Kardec nos recomenda no Evangelho. E reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas inclinações más e pela sua transformação moral. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer, esforçar para mudar. A doutrina espírita não nos pede que a gente vire santo de um dia para o outro, porque somos espíritos muito endividados, temos muito que fazer para reparar erros cometidos e conquistar novos valores na nossa vida. Sejamos trabalhadores da seara do Mestre, pois ele coloca para nós que a seara é grande, mas os trabalhadores voltados para o bem são poucos. Muita paz a todos e que possamos, onde quer que estejamos, ser um ponto de luz na vida do nosso semelhante. Paz a todos. O momento agora é dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a Casa de Pai José Cambinda para um equilíbrio espiritual, de uma nova missão, de uma nova jornada, que possamos auxiliá-los através dos nossos pensamentos enobrecidos. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos,
perdoando é que somos perdoados. E morrendo é que nascemos para a vida eterna. É chegado o momento de recebermos a falange indiana. Essa falange que atua através dos nossos pensamentos e nos ajuda para a nossa fluidificação das nossas águas, para o nosso tratamento ao tomá-la, ao ingeri-la. Chegamos ao final do nosso estudo e chegamos com muita alegria e pedimos a Deus que nos abençoe mais uma vez e agradecemos esse momento oportuno que estivemos aqui juntos. Que Deus possa nos amparar e nos manter unidos num pensamento elevado para a nossa semana evolutiva, para o nosso dia melhor. A todos, até o próximo encontro, que será no dia 7 de dezembro. Eu desejo muita paz e muita luz
e uma ótima semana a todos. Boa noite.